Salve, molecada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Mauro aqui com vocês. E logo menos a professora Juliana vai chegar aí para completar o tema, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é pré-história, tá certo? E para começar falando um pouquinho sobre pré-história, né, a gente precisa ter uma noção bem clara de quando se inicia esse período, tá certo? Então vamos lá. A pré-história, ela é dividida em duas partes, tudo bem? Essas duas partes são período paleolítico e período neolítico, tá certo? É, e aí, o que caracteriza então essa pré-história? Primeiro a gente tem que ter certeza, né, a gente precisa ter em mente que é o seguinte, a pré-história nada mais é do que o período que veio anteriormente ao início da escrita, tá certo? Então, os primeiros registros escritos marcam o fim da pré-história, tudo bem? Onde é que surgiram esses primeiros registros escritos, então? Principalmente no Egito, tá certo? E também entre os povos da Mesopotâmia, tá? Quando que isso ocorreu? Mais ou menos ali entre os anos de 4.000 a.C. até 3.200, 3.000 a.C., mais ou menos. Tudo bem? Aí eu te pergunto, né? Se a pré-história acaba quando surgem os primeiros registros escritos, então quer dizer que quem não escreve não tem história, né? Muitas vezes parece que a ideia é essa, mas muito pelo contrário, tudo bem? Esse lance de pré-história, história, é meramente uma forma de facilitar o nosso estudo, tá certo? Então, pré-história, ela termina quando surgem os primeiros registros escritos, o que não quer dizer que quem não possui registros escritos não possua história da mesma forma, tá? Vou dar um exemplo para vocês, e é um exemplo bastante comum que a gente utiliza bastante em sala de aula, que são os povos africanos, principalmente, tá certo? A África, durante muitos séculos aí, não produziu registros escritos, tá? O que não quer dizer que a África não tem uma história muito rica e muito cheia de detalhes, tá certo? A cultura africana, pelo contrário, ela é bastante rica e os africanos possuem uma história bastante complexa, né? Bastante importante, bastante interessante aí da gente estudar, tá certo? A questão é, se os africanos não escreviam, né, não possuíam esse hábito de produção de registros escritos, inclusive até hoje isso é muito comum no continente africano, tá? Se não se produzem registros escritos, como é que fica então, né? São produzidos registros orais, tá certo? Então, no continente africano é muito comum essa tradição da oralidade, tá certo? A tradição oral é muito presente. A tradição escrita não é uma constante, mas a tradição oral é muito presente, tudo bem? Então, o que acontece? Eu tenho pessoas que são escolhidas para serem os responsáveis por passarem essas tradições ao longo dos anos, ao longo dessas próximas gerações, tá? No caso, no continente africano, eu tenho uma figura muito importante, que são os griots, tá? G-R-I-O-T, griot. Quem são, então, esses griots, gente? Os griots são, geralmente, os mais velhos das tribos, tá certo? Então, várias tribos africanas possuem, então, essa figura, que é a pessoa mais velha da tribo, e ela é a responsável por transmitir o passado e transmitir as tradições por meio da fala, por meio da tradição oral, tá certo? Lembrando que, como eu falei, até hoje, em muitos lugares da África, é muito comum a existência dessa tradição oral, tá certo? O que não quer dizer que no continente africano não se escreva, tá certo? Pelo contrário, a gente precisa tentar desconstruir também um pouco essa imagem de atraso relacionado ao continente africano, tudo bem? No continente africano existem cidades extremamente desenvolvidas, existem culturas extremamente complexas, tá certo? Então, longe disso daí, tudo bem? Então, vamos lá, galera. Seguinte, sobre o período paleolítico, a gente precisa ter noção aí, então, de que ele vai desde o surgimento dos primeiros seres humanos até o ano de 10.000 a.C., mais ou menos, tá certo? E é importante a gente ressaltar sobre esse período que foi nele que ocorreu a descoberta do fogo, por exemplo, tá certo? Então, a descoberta do fogo é algo que se relaciona ao período paleolítico, tudo bem? Por volta de 500 a 700 mil anos atrás, mais ou menos, tá? Então, é o seguinte, como os homens e as mulheres se organizavam durante o período paleolítico? Primeiro, é super importante a gente ressaltar que
Durante o período paleolítico, não existiam civilizações, cidades e sociedades extremamente complexas, tá certo? Não era possível tornar uma sociedade grandiosa, complexa, como foi o Egito, por exemplo, tá? Impossível. Por quê? Porque durante o período paleolítico, os homens e as mulheres eles tinham hábitos nômades. O que quer dizer isso, então? Quer dizer que a nossa principal busca era pela sobrevivência, tá certo? Então, a gente vagava, né, de região para região, em busca de alimento, em busca de vestimenta, em busca da nossa sobrevivência, tá certo? E outra que não existia um senso de coletividade, tá? Existia sempre um mais forte desse grupo que liderava os demais? Sim, mas a divisão de tarefas é algo que vai surgir no próximo período, tá certo? Pelo fato, então, de sermos nômades, gente, é o seguinte, a nossa busca era pela sobrevivência, tá certo? Então, os homens e as mulheres comiam tudo que tinha na região, né? Coletavam todos os alimentos, éramos povos coletores, tá certo? A gente caçava todos os animais, então éramos caçadores também, tá? E a partir do momento em que a comida acabava, né, os animais e os frutos acabavam, e a gente não sentisse mais uma necessidade de permanecer durante muito tempo na mesma região, a gente simplesmente se mudava, tá certo? Essa é a característica, então, dos povos nômades, que é essa mudança constante de localidade, tá? Esse período aí também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, tá certo? Por quê? Porque nesse momento, né, naquele momento, não existiam ferramentas muito complexas, tá certo? Então, a gente caçava com algumas ferramentas, sim, mas essas ferramentas eram feitas principalmente de madeira e de ossos, e de pedras também, tá certo? Então, não existiam ferramentas muito complexas como vão acontecer nos próximos períodos aí, nos próximos momentos, tá? Outra questão importante a gente ainda não havia dominado a prática da agricultura, tá certo? Isso é uma característica do período neolítico, e é isso que a professora Juliana vai tratar logo menos aí. Salve, galera! Vamos lá, eu vou falar com vocês hoje, então, sobre o Neolítico ou Idade da Pedra Polida, que é um período histórico que vai aproximadamente de 10.000 a 3.000 a.C., certo? É um período em que os grupos humanos passam a dominar a agricultura. Assim, galera, os integrantes desses grupos, eles obtinham um relativo controle sobre a produção alimentar. Então, além da comida do dia a dia, eles conseguiam estocar um excedente, que é o que sobrava, para os períodos mais difíceis, como o inverno, por exemplo. Com o trabalho no campo e a estocagem de alimentos, esses grupos, eles se tornaram sedentários. Vamos ficar ligado aqui numa parada. Nômade é aquele carinha que vai de um lugar para outro, onde ele tem oferta de alimento, acabou o alimento, ele vaza para outro lugar. Sedentário é aquele cara que fixa moradia num determinado lugar. Não podemos esquecer disso, tá, galera? Muitos historiadores eles vão chamar essa passagem de caçadores-coletores para a vida sedentária de revolução agrícola. Aqui é outro ponto para se ficar ligado. Vai rolar uma revolução agrícola lá na Idade Média. Então não confundam, tá, galera? Porque a revolução agrícola na Idade Média também vai mudar o lance de produção de alimento, tá? Mas essa aqui é uma revolução agrícola que eu vou ter na chamada, abre aspas, pré-história, fecha aspas, tá? Pouco a pouco, então, as comunidades elas vão começar a crescer, novas técnicas agrícolas vão ser desenvolvidas e, ao mesmo tempo, em algumas regiões, os humanos eles vão aprender a domesticar os animais, como ovelhas, cabras, porcos, cavalos e até algum gado, tá, galera? Uma pequena pecuária. Os animais, eles vão ser utilizados como fonte de leite, lã, couro, carne, como meio de transporte e até o esterco vai ser usado como adubo. O aumento na disponibilidade de alimento, então, vai proporcionar às pessoas maior tempo para executar outras atividades. Vai surgir, então, a figura do artesão, que vai se dedicar inicialmente a fabricar recipientes de cerâmica para guardar ou cozinhar os alimentos, assim como outras pessoas vão se ocupar na construção de casas, na confecção de roupas, pela tecelagem. Então, há aí uma especialização do trabalho, certo?
O desenvolvimento de novas técnicas em diferentes áreas vai possibilitar algumas invenções, como a roda, o barco à vela, o arado, entre outros objetos bem importantes. À medida que esse processo aumenta, algumas atividades ou profissões vão assumir maior importância dentro de um determinado grupo. Galera, presta atenção. Lentamente a gente está vendo o surgimento de uma elite, porque há um processo de estratificação social, ou seja, começa a divisão da sociedade em camadas, umas com mais privilégios, outras com menos. Conforme essas comunidades cresciam, aumentava também a procura de alimentos, objetos, intensificando assim as trocas de mercadoria, que vão chamar escambo. Outro ponto para ficar ligado, o escambo, galera, ele tecnicamente não tem como objetivo o lucro. Eu sei que para nós agora, com olhos capitalistas, a gente olha, o cara trocou uma vaquinha por 3 sacos de arroz. Meu Deus, que tolo, né? Não. A ideia do escambo é uma ideia de necessidade. O que eu preciso que você tem e pode me oferecer, o que você tem o que eu tenho que você precisa. Então, aqui, galera, ainda não há, embora isso vai evoluir para um comércio, e aí sim eu vou ter a ideia central de lucro, mas por enquanto a ideia central não é o lucro. Vamos ficar ligada nisso aí, certo? Por volta de 5.000 a.C., já é possível encontrar vida urbana e atividade artesanal em diversos lugares do mundo. Com o surgimento das cidades, vai se abrir caminho para o aparecimento das primeiras civilizações, galera. Bom, aqui eu vou fazer um parênteses, que a partir de aproximadamente 4.000 a.C., a gente vai ter uma mudança, né? Que vai ser o domínio dos metais, galera. A galera vai passar pelo cobre, bronze e depois o ferro. Vai rolar o abandono das ferramentas de pedra, o que favorece ainda mais a agricultura. A gente vai ter a construção de armas, que vai ser importante depois para a disputa de território. A gente vai ter a cunhagem de moedas e o comércio surgindo bem lentamente entre as civilizações. Mas o que é uma civilização? Bom, uma civilização é, antes de tudo, um espaço, uma área cultural, tá? No interior desse espaço podem conviver diferentes traços culturais. Por exemplo, a forma, o material com que é feito as casas, os telhados, pode ser uma determinada flecha, ou a língua, ou o dialeto falado. Eu vou ter gostos culinários, uma maneira de crer, uma maneira de amar, ou ainda eu vou ter invenções características como o barco, certo? Então, assim, galera, o agrupamento regular de pessoas e traços que vão se repetir numa determinada área são símbolos de uma cultura. Se a esse espaço eu acrescentar uma certa permanência de tempo, a gente pode chamar de civilização, certo? E aí eu tenho o surgimento do Estado, a militarização, tenho também a ideia, a partir do Neolítico, de que os traços sanguíneos, ou seja, os graus de parentesco, passam a ser importantes, tá? Além de uma divisão do trabalho, que eu digo que é uma sementinha do patriarcado, né? Que os homens vão ser os defensores do lar e as mulheres vão cuidar mais dos ofícios domésticos, né? É um processo cultural, a gente sabe que é uma construção humana, mas tá aí a sementinha. Bom, galera, por hoje é isso. Um abraço para vocês. Queria recomendar para vocês 3 sons aí super legais sobre essa temática, tá? Dá para a gente pensar bastante, e com certeza vocês já conhecem, né? Para quem não conhece, vale muito a pena pesquisar e conhecer, que o primeiro som é um som chamado griot, do MC Marechal, tá certo? O pessoal do rap costuma lembrar bastante aí dessa figura do griot, tá? Outro som super interessante é o som Menina Pretinha, da MC Sofia, daqui de São Paulo, tá certo? Que fala bastante também sobre essa questão da tradição africana. E um terceiro som, que é bastante interessante também, de um artista um pouco mais antigo aí, né?
Carta-mãe África, do Genival Oliveira Gonçalves, né? O famoso GOG aí. Para quem não conhece esses 3 sons, então, vale muito a pena pesquisar, tá certo? Então,